assim o Senhor nos permitiu, reunidos em teu santo e amado nome, te pedindo que seja conosco. Te pedimos ainda, Senhor, que olhe pelos lares de todos os que se encontram conectados conosco nesse instante, mesmo daqueles que tiveram seus impedimentos e não conseguiram chegar. Te pedimos que abençoe as águas que estão nesses lares, as águas dos que se encontram doentes nos leitos, as águas daqueles que precisam, Senhor, do lenitivo, da paz, da coragem, da confiança. Te pedimos que olhe e receba o pedido de todos os que, nesse instante, junto conosco, te buscam em pensamento. Sabemos que não te pedimos em vão. Todos os problemas estão entregues em tuas mãos. E conforme a permissão do Pai, tudo será feito em nosso favor. E na certeza de que o Senhor se encontra no meio de nós, conforme nos prometeu, recordando as tuas palavras, vamos iniciar, Senhor, mais uma noite de estudos em teu nome. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se receie. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Que assim seja, Senhor. Assim seja. E antes de passar a palavra para o Toninho, né, eu gostaria de pedir também, né, bênçãos do nosso Pai Celestial e do Mestre Jesus, do amparo da mãe do nosso irmão Antônio Soares, que faz a condução da nossa live de segunda-feira, e a mãe dele desencarnou, né, retornou para a verdadeira pátria. E um aviso também que a gente sempre faz, só é um lembrete, na verdade, que as pessoas que tiverem dúvidas podem colocar suas dúvidas no chat, porque 10 minutos antes das 9, né, 8h50, a gente então faz uma paradinha e, tendo perguntas, a gente repassa já para o Toninho. Se não as tiver, aí o Toninho ganha mais 10 minutos para poder fazer a sua belíssima palestra, que a gente sabe que ele sempre traz. Toninho, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Obrigado, família. Gente, é uma alegria grande mesmo estar aqui com vocês. Nós adoramos esse ambiente onde as pessoas podem participar. Eu, particularmente, eu prefiro o calor da voz, da imagem das pessoas. Se quiserem perguntar, em vez de no chat, pode perguntar. Aliás, eu gosto de fazer a reunião do Evangelho como se a gente estivesse ali na casa espírita. Na minha opinião, se quiserem, a qualquer momento, sem querer atrapalhar a condução da reunião naturalmente, a qualquer momento podem, porque o Evangelho ele tem isso, né? Nós vamos encontrar em Pedro uma fala muito interessante, onde diz que, primeiramente, sabeis isso, nenhuma das escrituras é de particular interpretação, e nós vamos trazer aqui pontos de vista, nós vamos trazer aqui algo que, às vezes, a gente acredita, mas que é passível de ser complementado por algum irmão, ou, às vezes, uma pessoa pode discordar, a gente aceita isso com muita tranquilidade, vocês podem duvidar do que nós vamos falar, não tem problema nenhum, e aí, se vocês quiserem, a qualquer momento, trazer algum apontamento, eu acredito que a reunião fica mais dinâmica, fica mais rica. E nós estamos com tanta saudade ali da casa espírita, onde a gente, né, levanta a mão, participa e tal, que se vocês quiserem fazer assim também para a gente, não tem problema, a gente vai até 9 horas ali trocando de ideias também. Tá? Ok, então, gente, vamos atender, sim, com certeza. Nossa, né? Maravilha. Então, qualquer momento que vocês forem, podem trazer. Pois não. Aí só uma pergunta, Toninho. Você mesmo vai acompanhar as perguntas ou você quer que o Wagner acompanhe e te repasse? Não precisa. Se a pessoa quiser fazer uma pergunta, porque quando a gente vai escrever,
às vezes a gente não consegue colocar o nosso raciocínio, que a vantagem da voz, do olhar, favorecem muito. Então é só levantar a mãozinha aí, a gente fala, pois não, traz a pergunta, todo mundo vai entender, todo mundo vai participar, fica mais acolhedor, fica mais, né, caloroso. Então pode ser em tempo real, não tem problema nenhum. Maravilha. Ok, então. Tá ótimo. Nós estamos aqui, eu acho que literalmente nós estamos cada um na sala de casa, no quarto, em casa, na cozinha. Então sintam-se em casa para que a gente possa estar estudando o Evangelho. Falar do trecho que foi solicitado, de uma parte específica do Evangelho, que nós vamos encontrar no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículos 12 a 16, é bem interessante que nós estamos ali no prelúdio das bem-aventuranças, né, que inicia no capítulo 5 de Mateus, e que a turma acaba sabendo de cor e salteado, mas essa passagem, ela traz uma expressão interessante para nós, que eu acho que vale a pena reunir a família, como nós estamos fazendo aqui, para poder tentar aprofundar um pouquinho nela. Né? Essa passagem vai ter um versículo, que é o versículo 16, que nos diz assim: e os que estavam assentados em trevas viram uma grande luz. Assentados em trevas viram uma grande luz. E os que estavam assentados em região e sombra da morte, para eles a luz raiou. Esse versículo, na realidade, não é Mateus que traz da cabeça dele. Ele está fazendo uma referência ao profeta Isaías, lá de trás, que dizia de como que seria o ambiente quando Jesus, ou no caso não era Jesus ainda, quando Cristo, o Messias, que se aguardasse, aportasse o planeta. Quando esse Messias chegasse, essa expressão já tinha sido dita por Isaías, e ela era de pouca percepção pelas pessoas à época, porque ele trata de luminosidade, ele trata de trevas, ele trata de sombra da morte, e a coisa é um pouco confusa. Então, de cara, quando a gente percebe esse versículo, nós conseguimos entender que existiam, então, dois grandes agrupamentos, não é? Vamos pegar o versículo certinho para que vocês possam perceber. Tá? Capítulo 4, versículo 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E os que, outro povo, perceberam? Estavam assentados em região e sombra da morte, a luz raiou. Reparem que a luz é a mesma. Esse é o primeiro ponto, tá? Essa luz ali citada, que nós já conhecemos como Jesus, porque foi o nome que o Messias recebeu, não é? Essa luz, ela é sinalizada no Evangelho em várias frentes. Uma das primeiras referências que nós vamos encontrar é em João, no capítulo 1, versículo 9 e 10, quando você vai ter algo dizendo assim: ali estava a luz verdadeira, o mundo foi feito por ele. Luz verdadeira, o mundo foi feito por ele. Quando se fala da luz verdadeira, é como se João quisesse dizer para nós nas entrelinhas que tem muito tipo de luz no mundo, que a gente fique atento, porque tem luz que pode iluminar, esclarecer, clarear e inclusive raiar, que é o caso do versículo citado. Mas tem luzes que na realidade elas são tão chamativas, mas elas estão dentro de ambientes e de portas que te oferecem entrada, mas raramente oferecem saída. Então, esse é um dos primeiros pontos que nós temos que perceber. Em João, então, capítulo 1, versículos 9 e 10, ali estava a luz verdadeira. O mundo foi feito por ele. Olha que interessante, é um outro dado para a gente também, que dá para a gente dimensionar o padrão de luminosidade com que estamos lidando. Quando Jesus participa da formação planetária, e João traz isso para nós, ele participa da formação planetária há quanto tempo, gente?
Quem vai me ajudar com isso? Eu vou instigar vocês aí, igual que eu quero vocês participando. Quem se lembra quanto tempo data aproximadamente, segundo a ciência, a formação planetária? E Emmanuel comenta também alguma coisa nesse sentido no livro A Caminho da Luz, logo no primeiro capítulo também ele fala algo. Enquanto eu molho a palavra, quero ouvir a colaboração de vocês aí. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, segundo a nossa ciência. Legal, 4,5 bi. Isso. Então, Jesus, nesse período, já era um construtor planetário. Ele já era um arquiteto sideral. Então, nós estamos lidando com alguém que está bem à frente do nosso tempo, porque talvez um dia, quem sabe, a gente vai conseguir construir planetas como Jesus fez com nós, né? Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz que Jesus, com uma pleide de espíritos responsáveis pelo sistema solar, vai extrair do Sol os elementos responsáveis necessários para a confecção planetária. Olha que interessante, há 4,5 bilhões de anos. Quem aqui já construiu um barraco, ou já bateu uma laje, ou já fez, às vezes, um poço artesiano, sabe que nós estamos fazendo, né? Construir não é algo fácil, né? Embora Jesus, sendo considerado a luz já por Isaías, replicado em Mateus 4,16, em João 1, 9, 10, e também sinalizado a potencialidade dessa luminosidade que ele tinha, por exemplo, em Mateus 17, na Transfiguração, nós vamos ter uma referência interessante que ali é visto 2 varões falando com ele, e quando ele se transfigura, o seu rosto fica como o sol quando na sua força resplandece. As suas vestes brancas, né? E o seu rosto como o sol quando na sua força resplandece. Um sol de meio-dia não foi capaz de cegar, por exemplo, Saulo, que vira Paulo. Não sei se vocês se lembram disso. Mas a luz desse mestre diante dele, naquela estrada de Damasco, o deixa enceguecido. Então, nós estamos falando de uma luz que nós vamos demorar um tempo ainda para poder dimensionar e entender. Mas ele avoca para si, em João, junto com outros 6 eu sou, lá ele vai dizer um deles que é eu sou a luz do mundo. Ele tem essa consciência de que essa luz vinda por ele traria a função de esclarecer e de clarear. Tá muito confuso aí, gente, a nossa fala? Não? Tá tranquilo? Então vamos caminhando, né? Embora ele vai direcionar para os discípulos, tá? Em Mateus nós vamos ver isso lá, expressões logo depois das bem-aventuranças, aonde ele vai sinalizar para os discípulos que vós sois a luz do mundo. Lembra? Não se pode esconder uma cidade quando edificada sobre um monte. E ninguém acendendo uma candeia a coloca debaixo do alqueire, em Mateus ou em Marcos, debaixo da cama, mas a coloca no velador e dá luz a todos que entram na casa. Resplandeça, pois, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nós temos um mestre, guia e modelo para a humanidade, que dá para a gente a percepção de iluminação toda vez que ele se envolve com as questões espirituais de forma mais fina, de forma mais espontânea, no caso a transfiguração. E vamos ter um relato também interessante em João, que lá em João, no Apocalipse, no capítulo 1, ele vai falar de um semelhante ao Filho do Homem. Olha que interessante, não dá para a gente a ideia de que talvez fosse Jesus ali, porque ele fala que virei para ver quem falava comigo e virando-me ouvi 7 castiçais. No meio dos 7 castiçais, que também representam um ambiente iluminativo, são as 7 igrejas, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. E as características deste semelhante ao Filho do Homem talvez nos auxiliem durante o estudo
em alguns pontos que tem a ver conosco, não é? Porque esse estudo aqui, ele está aqui para que a gente possa perceber os nossos potenciais, para que a gente possa, como Alcione dizia, né? O evangelho precisa ser conhecido, meditado, mas também sentido e vivido nessa ordem. E lá, uma das características desse semelhante ao Filho do Homem, ele tinha a sua cabeça e cabelos brancos como a neve, a luz, cabeça e cabelos brancos como a lã, como a neve. Olha que interessante. Mas os seus olhos eram como chamas de fogo. Olhos como chama de fogo. Guardem isso, que isso para a gente vai ser importante. Pois bem, vamos voltar agora lá em Mateus 4, versículo 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados em região e sombra da morte, para eles a luz raiou. Aí eu vou precisar, família, do carinho de vocês, tentando compartilhar conosco. Que povo é este que está assentado em trevas? E qual é o povo que está assentado em região e sombra da morte? Vocês querem sugerir alguma coisa? O que vocês acham? Dois grandes grupos. Quando Jesus vem, encontra dois grandes agrupamentos. O povo que estava assentado em trevas. O legal é saber que quando Jesus chega, estava todo mundo assentado, igual nós estamos aqui, ó, todo mundo acomodado. Jesus às vezes vem passando, nos convidando, e a gente está assim, de braço cruzado, sentado, acomodado. Esse é um ponto interessante. Quando ele aparece, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Quem vê uma grande luz, na realidade, consegue dar notícia dessa luz? Olha aquela luz. Eu sei o que eu estou vendo, será? Lembrando que tem a ver também com luminosidade. Quando você vai no dicionário comum e procura o significado da expressão visão. Visão, no dicionário comum, é a capacidade que um ser vivo tem de captação da luz. Olha que interessante. Se eu retirar a luminosidade aqui agora, deste ambiente, se eu apagar a luz, vocês vão me ver? Vão, gente? O que vocês acham? Não vão conseguir me ver. Então, na realidade, a visão que vocês já envergam hoje é a capacidade que vocês têm de captação da luz. Se eu tiro a luz aqui, vocês vão ver trevas, tá? Vocês não vão ver luz. Vocês estão vendo, então, na realidade, não é o Toninho. Vocês estão vendo a luz refletida aqui. Isso também para o nosso estudo de hoje vai ser importante, por quê? Porque Jesus traz algumas sinalizações muito legais no Evangelho, quando ele diz que a candeia do vosso corpo, a candeia é aquele elemento, aquela lamparina que vocês conhecem, que tem azeite dentro dela, e que quando você pega o pavio que sai dali de dentro e acende, né, ela vai iluminar. A candeia do vosso corpo são os vossos olhos. De sorte que se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Mas se o teu olho for mau, todo o seu corpo estará em trevas, e quão grandes serão tais trevas. Ele pede numa outra passagem para que cuide que a luz que em ti há não sejam trevas. Também tem esse detalhe. Então é uma série de informações soltas que tem a ver com luminosidade e que nós temos que tentar costurá-las aqui agora, para que a gente possa tentar entender o que isso tem a ver conosco, tá? Vocês topam? Então vamos lá. Estar assentados em trevas. O que é isso, família? Fala com a gente. Vocês estão muito calados. Ô, gente, eu estou chateando vocês? Não? Vocês estão calados demais. É sempre assim. Lá, antes da reunião começar, é um blá 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 danado.
ninguém fala com o expositor, não é assim? Deixa eu dar um empurrãozinho, quem sabe eles... Será que está falando de encarnados ou desencarnados, ou daqueles vivos para a vida, ou mortos para a vida pelo seu modo de proceder? Será que é isso? Ah, legal. A Cristina está trazendo algumas sugestões interessantes, que será que esses mortos, ou estes que estão em trevas, que são grupos diferentes em situação distinta, tá? Uns estão assentados em trevas, eles veem uma grande luz, que no caso é Jesus, não dão notícia dessa luz, não sabem o que é, mas eles conseguem ver. E outros estão assentados em região em sombra da morte. Jesus traz sinalizações no Evangelho que são fabulosas. Ele vira para os doutores da lei, na época, que eram bons pais de família, davam as suas ofertas, guardavam o dia de sábado, se limpavam para se alimentar, cumprimentavam os seus, amavam quem os amava, não é? Faziam tudo o que a lei pedia, né? Eram rigorosos. Os fariseus, inclusive, eram conhecidos na atualidade por hipócritas, por conhecerem demais a lei, tentar atar o fardo pesado no próximo, mas nem com o dedinho queria mexer aquele fardo, mas conheciam a lei. O escriba também, que é aquele que transcrevia a lei, não é? Ele passava, ele conseguia ter muito conhecimento em torno da lei. Mas será que praticavam? Será que vivia aquilo com intensidade? Jesus os chamava de sepulcro caiado. Lembra? Por fora caiadinho, branquinho, usando cal, mas por dentro é um sepulcro, aonde existe ali dentro morte, ausência de vida. E Jesus vai trazer para nós pérolas do tipo: vim para que tenham vida e vida com abundância. Tranquilo? Toninho, Pois não, irmão? o Haroldo, ele fez uma colocação assim: ninguém ganha luz, mas revela sua luz. E pede: é possível comentar, Toninho? Ah, sim. Ninguém ganha luz. Mas revela a sua luz. Isso. Essa é a ideia. Quando você pega, por exemplo, Confúcio, se não me engano, ele vai trazer para a gente que o processo educativo do ser é aquele que você vai tirar aquilo que já existe aí. Então, é tirar para fora. Ele tem algumas expressões do tipo: conte-me e eu esquecerei. Mostre-me e eu lembrarei. Envolva-me e eu entenderei. Não é? Então, é as etapas. Essa luz, ela já existe. Cuide, então, vamos pegar Jesus, que a luz que em ti há não sejam trevas. A grande questão, então, que talvez vá auxiliar a observação do Haroldo que você falou, né? Como que a luz pode ser treva? Como que luz pode ser treva? Cuide para que a luz que em ti há, a luz já existe. Cuide para que a luz que em ti há não sejam trevas. Vamos pegar um exemplo clássico aqui. Quando você pega, por exemplo, a lua cheia à noite, você olha ali, ela está começando a aparecer, coisa mais linda, ela até ganha dimensão, né? A lua tem luz própria? Não tem luz própria. A luz que ilumina a lua cheia à noite é a luz de quem? De quem, gente? Do sol. Do sol. Então, não é a luz da própria lua, mas a lua está iluminada ali. Ótimo. A luz que está ali é a luz do sol. Se você pegar naquela noite de lua cheia, retirar a lua dali, você retirou a luz, não é? Tirou a luz, gente? Sim. Será? Põe a lua de novo. A luz está lá? Aí ela volta. Está lá. Olha que interessante. Quando eu tiro a lua, a luminosidade talvez passe ali ainda. Mas a luz virou o quê? Treva. Porque eu vou olhar, está escuro. Não existe reflexo. Cuide para que a luz que em ti há não sejam trevas. Faça com que esse conhecimento, esse azeite que você já possui,
possa raiar e iluminar, ou melhor, refletir no próximo. Se você não fizer com que esse material chamado conhecimento que você possui, se ele não refletir, é a luz quem te há virando trevas. Confundiu demais, gente? Não? Ou seja, tem lá a luz, os raios passam por ali, mas ele só vai ser luz de verdade quando reflete. Assim também conosco. Se já existe conhecimento, valores arregimentados, mas não praticados, eles vão ser treva. Eles não vão conseguir fazer o papel real. É mais ou menos Tiago quando diz que a fé sem as obras ela é morta em si mesma. Seria o mesmo que esconder a candeia embaixo da cama? Exato. Sendo que no caso de esconder a candeia debaixo da cama, irmão, é mais complexo e perigoso do que a gente imagina. Porque quando eu pego ambientes iluminativos ou ferramentas iluminativas, que são conhecimento, e uso de forma constrangedora, eu costumo colocar fogo no barraco. Por quê? Porque se eu acendo uma candeia e coloco ela debaixo da cama acesa, eu não estou colocando o lar em risco, não é? Então é mais ou menos assim. E ninguém acendendo uma candeia, está no gerúndio, né? É um processo contínuo desse acendendo. Lembrando que a candeia é uma luz só, tá? Nós, enquanto discípulos, ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Eu estou vendo aqui em patamares elevados, gente, uma cidade edificada, porque são 25 pontos iluminativos reunidos no alto do monte, gerando uma cidade que ninguém consegue esconder. E isso é a cidade, nós aqui reunidos. Mas vamos entrar na singularidade, vamos entrar no processo pessoal, e ninguém acendendo uma candeia, não é? A coloca debaixo do alqueire, em Mateus, que é uma medida comercial. O alqueire é um cesto que você mede, por exemplo, o milho, é uma medida de interesse comercial, ou seja, eu vou acender minha candeia para quem eu gosto, eu vou acender a candeia para fulano, para Beltrano, e não para o grande público, né? Ou para aquele que eu não gosto, eu passo de liso. Lá em Marcos é que está a cama que o companheiro citou aí. E ninguém acendendo uma candeia coloca debaixo da cama, mas sempre no velador, na parte mais elevada, para iluminar a todos que entram na casa mental. Eu saio da reunião, vou dar um exemplo prático, tá? Eu saio da reunião acendendo a candeia com todo o azeite que eu adquiri nessa cidade, porque a gente adquire o azeite na cidade, coloco na candeia e acendendo a candeia, eu chego na sala e falo com a esposa que ficou lá assim, você tinha que estar lá na live, porque o rapaz falou tudo, foi para você, entendeu? Perceberam? Como é que eu pego o conhecimento adquirido, que serviria para iluminar, e chego no outro, não é? Coloco a candeia debaixo da cama, vai pegar fogo na casa. Vai causar desconforto, vai causar atrito, não é? Agora, acender a candeia, colocar no velador para iluminar a todos que entram na casa, é agir diferente daquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Acendendo a candeia, conseguiu acender, coloca na parte elevada. Se você vai passar pela sala, a companheira está lá vendo a novela, e você está muito calor, vamos supor, pega o copo com água, bota lá na frente dela, amor, tá aqui, tá quente, toma um pouquinho de água. É lógico que ela não vai beber naquele momento, que ela não é louca, ela te conhece, ela sabe como é que você é. Ela vai falar assim, esse deve estar querendo alguma coisa, né? Nós estamos no final do mês, sabe o que ele está achando que eu recebi no final do mês? Meu dinheiro já acabou, o que ele está querendo? Porque ela te conhece, sabe que você não é flor que se cheira. Então, naquela hora, ela vai achar que botou alguma coisa ruim naquele copo, você. E vice-versa, tá, gente? Os maridos também ficam atentos. A mulher chegou do nada e te deu uma água para refrescar, é alguma coisa errada.
Mas aí você passa na volta, bebe aquela água, mostra que não tinha nada, põe mais uma, você não quer não, meu bem, tem certeza? Você está começando a acender a candeia e colocar na parte mais elevada, iluminando aqueles que entram na casa, através da exemplificação, através da movimentação. Movimentação. Você só consegue isso através da visualização ou da geração da luz, com aquilo que se sabe já. Experimenta chegar hoje, depois da live, chegar na cozinha e falar com quem está lá assim, família, deixa que hoje os pratos vão ser meus, eu faço questão de lavar as vasilhas. O pessoal vai estranhar, que você não é disso, né? Mas experimenta. É como se todo mundo ruísse ali, né? Um dia a gente falou isso numa reunião, era até presencial na época. Um senhorzinho, cabeça branca, levantou a mão assim e falou assim, posso falar? Eu falei, sim, pode, meu amigo. Sentado na frente, assim. Devia ter uns 70 anos. Ele falou assim, se eu lavar prato lá em casa um dia, eu vou ter que lavar pro resto da vida. Ou seja, na cabeça dele, e quase que eu falei com ele, meu amigo, se eu soubesse do Covid, então eu falava com ele, lava rápido, que nós não sabemos quem que vai retornar, não é? Então são oportunidades de vivência que iluminam, que esclarecem, diferente do conhecimento que por si só, muitas vezes, é conhecimento da letra que mata e não do espírito que vivifica. Então, quando Pedro reconhece Jesus no capítulo 16, versículo 16 em Mateus, quando Jesus questiona quem dizem os homens ser o filho do homem, uns dizem que tu é Elias, Jeremias, um dos profetas, mas vós, quem dizeis que eu sou? É legal que Pedro dá um passo à frente e ele fala assim, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que vivencia, aquele que faz, que realiza. O Evangelho fala toda hora, e lhes falava como quem tinha autoridade. Só tem autoridade quem vivencia o que fala, não é? Então, esse povo que está assentado em trevas e que vê uma grande luz, ele se encanta com a luz porque talvez ele esteja numa treva com a falta de esclarecimento, falta desse conhecimento. E quando Jesus chega realizando e ensinando, ele esclarece o que está em trevas. Uma vez esclarecido, dissipam-se as trevas. Então, talvez, Cristina, esses que estão em trevas podem ser comparados àqueles que estão começando o processo evolutivo planetário, por exemplo. É o que a gente chama de autóctones do planeta. Estão começando a dar os primeiros passos que não estava na programação do mestre envolvê-los no primeiro momento. Jesus nos traz várias informações nesse sentido. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não é? Não é justo pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, quando ele conversa com a mulher sirofenícia. Lembra disso? Mas, Senhor, os cachorrinhos não comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor? Jesus parando, falando, nem Israel viu uma fé dessa, né? Vai que a tua filha está curada. Ou seja, existem grupos diferentes. Os que são os gentios, dando os primeiros passos, e aqueles que nós vamos chamar de judeus, aqueles que já têm conhecimento da lei, mas que não vivenciam essa lei, gerando aí, então, um estado de morte. Nós vamos explicar isso daqui a pouquinho, como é que funciona. Mas o legal é que esse que está sentado em treva, ele vê uma grande luz, se ele se apropria dela, a luz esclarece, uma vez esclarecido, a treva vai se esvair. Então, quando somos criados, por exemplo, segundo a doutrina espírita, nós somos criados simples e ignorantes. Não é isso mesmo, família? Simples e ignorantes. Simples e sem saber. Simples e trevosos.
Então, esses que estão assentados em trevas são aqueles recém-criados ou que estão dando os passos aí no processo evolutivo, precisando do conhecimento. Mas dentro do que falamos, eu quero ouvir vocês aí agora, se tem dúvida ou se tem colaborações nesse sentido aí. Vocês estão muito calados, gente, eu não estou gostando disso. Toninho, por enquanto não tem nenhum outro comentário, né? A não ser aquele do Haroldo, né? Que você já respondeu. Mas aí vamos incentivar o pessoal que queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, né? Sim. Então vamos. Deixa eu aproveitar aqui seu conhecimento para trocar uma ideia com você. Por exemplo, na desencarnação de Jesus, se a gente pode expressar assim, né? O maior ensinamento dele foi mostrar para a gente que a morte não existe, né? Então, essa foi a vitória, né? Tipo assim, acho que o maior legado, que foi destruir a morte. Então, quando se fala nessa passagem, os que estavam sentados na sombra da morte, não vem também aí uma ideia de Jesus mostrar que morte não existe? Ou que existe uma morte que nós julgamos equivocadamente. Para nós, a morte era aquela ideia de que morreu, acabou. Não é? Até uma visão diferente dos antigos. Os antigos não tinham essa percepção que temos ou que teimamos ter. Nós fomos engessando o processo como se fosse possível o processo evolutivo numa única existência. Mas os antigos já sabiam, tanto que a fala de Pedro é essa, no capítulo que eu citei aqui, 16, em Mateus, versículo 16, quando Jesus questiona quem dizem os homens ser o filho do homem. Olha, os homens comuns dizem que tu é Elias, Jeremias ou um dos profetas. Eles acreditavam no retorno espiritual. Quando Jesus, no capítulo 17, pegando consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduzindo em particular naquele monte, aparecem dois varões falando com ele, dois espíritos, Moisés e Elias. Moisés viveu 1.500 anos antes de Jesus, Elias séculos antes de Jesus, falavam com o mestre. Então, não é só o fato de Jesus considerado Messias pelo seu surgimento no terceiro dia, tá? E muito menos por ter sido crucificado. Muita gente confunde achando que Jesus ele é o Salvador porque foi crucificado. Se crucificava naquela época a rodo. Teve um episódio quando Jesus era criança e que eles juntaram lá, milhares de pessoas foram mortas, centenas e centenas e centenas crucificadas. Jesus não foi o primeiro crucificado. Quando ele é crucificado com outros dois de cara. Então, nesse episódio, quando Jesus era criança, só não crucificou-se mais porque faltou madeira na região. É algo assim impressionante. Então, Jesus não é o Messias porque foi crucificado. Era uma punição natural que o romano implementava, simples assim. Mas Jesus é aquele que ressurge, é aquele que dá cabo da morte nesse sentido. E não tinha dó de mostrar que nós estamos mortos muitas vezes em níveis físicos, quando ele chama os escribas, os doutores da lei, de sepulcros caiados. E quando ele fala para estes, vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, porque isso que vocês têm não é vida, vocês estão mortos. Essa que é a ideia. Uma vez um discípulo virou para Jesus e falou assim, mestre, por onde fores eu te seguirei. Não sei se vocês lembram desse episódio, são 3 casos. Por onde fores te seguirei. Jesus fala assim, meu amigo, as raposas têm covis, as aves do céu, elas têm ninhos. Mas o Filho do Homem, que é um título que Jesus aceitava, não tem uma pedra onde repousar a cabeça. O outro vira para Jesus e fala, Senhor, eu quero seguir-te, mas eu vou despedir primeiro da minha família, para depois seguir. Jesus explica que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno da tarefa, né? Mas eu estou querendo chegar no terceiro caso, que é aquele que vira e fala assim, mestre, Jesus, o meu pai morreu. Não convém que eu vá enterrar meu pai, né, para depois eu vir te seguir?
Jesus fala uma coisa fenomenal, que também é uma pérola para a gente quando estudamos os mortos, ou que contempla esse versículo 16 do capítulo 4 de Mateus, quando ele diz assim: deixai aos mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Jesus tem essa fala que é explicada por Kardec de forma muito segura, onde não tem como, família, um morto enterrar outro morto. Não tem como um defunto enterrar um defunto, né? Mas tem como um morto no campo físico, sem a percepção da pluralidade dos mundos habitados, da vida futura, da vida espiritual, não é? Do conhecimento doutrinário crístico, ter que se preocupar com aquele que perdeu a vida física, acreditando que tudo acabou e que a vida é uma tristeza e que a coisa encerra por ali. Então, quando Jesus vira para aquele discípulo, fala com ele: deixai aos mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, que já me segue, que já tem um entendimento, que anda preteando por aqui e ali, você está ouvindo a minha palavra, vá lá, vai no velório, meu amigo. Vai aonde seu pai vai estar sendo enterrado, vai falar lá que a vida continua. Vai falar que você me viu conversando com espíritos, vai falar que o pior morto é aquele que traz externamente toda uma alegoria, mas por dentro não tem vida. Vai falar das promessas do reino. Percebe, Cristina, onde é que nós estamos querendo chegar? Então, esse morto existe. E ele existe quando Jesus chega, ele está assentado, aguardando o Messias. Porque quando Jesus promete a vinda dele aqui, promete para esse povo. Não é? Quando o exilado sai de Capela, por exemplo, eu acho que a família toda aqui deve ter noção do que nós estamos falando, quando ele sai de Capela para cá, ele sai com uma promessa de que Jesus viria. Viria resgatar, viria no momento certo, são as ovelhas perdidas da casa de Israel. É o povo de Israel, aquela oliveira que vai ser plantada aqui a fim de gerar o azeite quando as olivas são maceradas para poder, dentro da candeia, iluminar. Esse azeite representativo desse conhecimento que aquelas noivas prudentes colocam em suas lamparinas para encontrar com um noivo que é um só, que é o Mestre Jesus, bem simbolizado para a humanidade. Jesus é o noivo, família, nós somos a igreja. Então, quando ele entra ali naquela escuridão, naquela noite, e entram as noivas prudentes, elas tinham o azeite, elas tinham o conhecimento, não é? Reparem que é um noivado onde é um noivo só para toda uma igreja. Casamento esse simbolizado por Jesus com aquela mulher samaritana na beira do poço, aonde Jesus profetiza na vida dela, esclarecendo: 5 maridos você já teve, e o que hoje você tem, era quanto, gente? 6, também não é teu, não é? O teu marido está aqui, ó. Eu estou na beira do poço, é ali que se davam o aconchego, é ali que se dava o início das relações para o povo hebreu, né? Então vai lá e fala lá que você encontrou o Messias, porque eu sou o noivo, eu sou aquele que você está procurando, que você está aguardando. O casamento dos gentios, de todos nós, é com esse noivo, com esse Messias. Porque nós já tivemos 5 maridos, o que hoje a gente tem, está teimando em ter, não é nosso, mas o noivo está aí. E esse noivo tem que nos inseminar com esses valores novos. Jesus vira para os discípulos uma vez e fala assim: a mulher, quando ela está para dar à luz, nós estamos falando de luz, né, gente? Quando a mulher está para dar à luz, trazer um varão à luz, ela está triste, ela está preocupada. Mas quando o filho nascer, vai ser uma alegria muito grande. Olha o que Jesus faz com os discípulos.
fala isso de uma mulher. A mulher, quando está para dar à luz, ela fica preocupada. Mas quando o filho nasce, é uma alegria enorme de ter trago um varão ao mundo. Vós agora estão como uma mulher grávida. Jesus fala com os discípulos. Os discípulos devem ter ido num mundo e voltado no outro. Jesus está doido. Vós estão como uma mulher grávida. Vocês estão gestando um novo ser na intimidade de vocês, com os valores que eu vos tenho dado a conhecer. Quando esse filho do homem nascer em vocês, e vocês puderem dizer, como Paulo já vai dizer já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. É uma nova criatura. Você deu à luz a um novo ser. E aí, família, eu vou adiantar para vocês. Nesse nascimento, representado por esse homem novo que nasce, e a ciência consegue tirar a dor do parto comum, não é verdade? Eu tive 4 filhotes. E nos partos que eu acompanhei, as mulheres ali não falam um A. A ex-esposa e a atual não falou um A. Anestesia, tudo tranquilo, sereno, porque a ciência veio ali, não é? Sem dor nenhuma naquele parto. Agora, ninguém, família, vai conseguir tirar a dor do parto, que é nascer de si próprio. O nascer de novo de si próprio é dolorido. Mudar dói, gente. Não é fácil. O homem, para gerar essa nova criatura, se prepare. É desafiador. É constrangedor. Não é fácil. Toninho, pois não, irmão? Temos uma pergunta aqui da Olga. E a pergunta é a seguinte: aproveitando sua fala dos exilados de Capela, sabemos que muitos ainda se encontram aqui na Terra. Tem a possibilidade de haver um novo exílio? Vamos rapidinho aqui. Guarda essa pergunta que talvez, irmão, eu esqueci seu nome. Como é que você Wagner. chama? Wagner. Guarda essa pergunta que você vai talvez ter que me fazê-la novamente. Eu só não quero deixar de finalizar com a Cris. Por quê, Cristina? Aqueles lá que quando Jesus aparece, para eles a luz raiou, eles estão assentados em região e sombra da morte. Né? Para eles a luz raiou. A gente está começando a entender que somos muitos de nós que aguardávamos essa luz raiar, que é diferente da gente ver uma grande luz. A luz está raiando para a gente. Falou que vinha e veio mesmo, tá? A luz raiou, mas não quer dizer que nós saímos da região e sombra da morte. Porque a região de sombra da morte, Paulo explica isso um pouquinho para a gente. Se não me engano, em Coríntios, capítulo, eu não vou lembrar de cabeça, mas lá fala mais ou menos assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão, não sei se você vai lembrar, é aquele finco que você põe na ponta da vara para cutucar o boi, para cutucar a ovelha, para ela caminhar. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, onde está a morte, aquilo que te faz surgir, aquilo que me faz colocar em estado de morte, ou região em sombra da morte, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Paulo vai explicar. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado, pasmem, família, é a lei. Só existe pecado porque existe lei. Se eu vou contra essa lei, eu gero o pecado que cria o estado de morte. Quando Jesus veio, vim para que tenham vida e vida com abundância, ele não veio destruir a lei, nem os profetas, ele não veio abrogar, ele veio dar cumprimento ao que está lá. Quem aqui quiser ter vida e vida com abundância, retome a lei, veja o que está lá. Pega o que Jesus fez com a lei. Jesus sublima essa lei. É sutil, está no capítulo 5 de Mateus. É sutil, mas traz a lei e coloca na mão do espírito imortal. Por exemplo, tá, Wagner? Só um minutinho para finalizar aqui com a Cris. Okay. Ouviste o que foi dito? Não matarás, que qualquer que matar será réu de juízo. Aonde está gravada a lei de Deus, família? Na nossa consciência. O espírita sabe disso bem.
Então, a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Ouviste o que foi dito, não matarás, e qualquer que matar será réu de juízo. Moisés traz isso ali 1.500 anos antes de Jesus. Fixação da lei. Importante. Dos 10 mandamentos, 7 vem com a palavra não na frente. É um processo educacional, coercitivo. Só 3 te convidam a uma ascensão a amar a Deus, guardar o dia de sábado e honrar pai e mãe. Todos os outros é não matarás, não cometerás adultério e vai. Então Jesus explica, ouviste o que foi dito, não matarás, porque qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, família, Jesus vai sublimar isso, colocando um eu, porém, na frente. Vale a pena, enquanto bons cristãos, ou pelo menos participantes do cristianismo redivivo, saber se nós estamos buscando entender esse eu, porém, de Jesus, que sublima essa lei. Olha o que ele fala. Eu, porém, vos digo, aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. O réu é o mesmo de juízo, tanto que mata, quanto que com Jesus já sente a cólera. Cólera é o quê, gente? Quem quiser abrir o microfone aí para falar para nós? O que é cólera? Eu acho que é aquilo que mais pega a gente na invigilância. Como é que chama? Cólera, então? Traduz aí, moçada. Cólera? Raiva. Ah, lá, alguém colocou ali, eu volto. Cólera é raiva. Aí a pergunta para nós, então, nessa noite. Alguém aí conhece alguém que sente raiva? Ou seja, nós temos que começar com Jesus agora, que trouxe isso há 2 milênios, toda vez que sentir raiva, ir a réu de juízo e pensar, por que eu estou sentindo raiva? Será que é por causa do meu orgulho? Será que é por causa da minha vaidade? Será que é por causa do meu apego? Da minha falta de capacidade de perdoar? Será que é pela minha não aceitação em relação ao próximo? Pela minha ausência de caridade em novas bases? Por que caridade? Porque a caridade, como entendia Jesus, me ajudem em 886 do Livro dos Espíritos, é o famoso BIP. É a benevolência para com, pasmem, gente, com todos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, não com a sua, mas imperfeições dos outros, e o perdão das ofensas. Olha que interessante isso. Às vezes a minha raiva que eu sinto é porque eu não estou conseguindo ser benevolente ou indulgente para com as imperfeições dos outros. Eu não estou conseguindo entender por que o outro está naquele estágio, por que o outro ainda faz assim ou assado. Jesus está te convidando, não é? A perceber que essa raiva é um termômetro interessante para você ser levado a réu de juízo. E ele faz isso com a lei. Ouviste o que foi dito, não cometereis adultério. Não fala lá? Eu, porém, vos digo, aquele que atentar numa mulher para cobiçar, já em teu coração cometeu adultério com ela. Não é mais externamente, é só de pensar, é só de desejar ou de atentar numa mulher para cobiçar. Eu estou chateando vocês, gente? Não estou não. Porque tem coisa que é muito pesada, né? Tem coisa que é muito forte. Ou seja, Jesus traz isso no Evangelho, é sutil, e o que nos faz perceber detalhes dessa ordem é o estudo minucioso do Evangelho, onde você olha o verbo, o tempo, as passagens. Cris, está tranquilo aí? Então aquele morto lá é o morto no pecado, é o morto no pecado, que já conhece a lei, mas ele burla a própria lei. Vamos lá, amigão, repete de novo a pergunta para a gente, porque a cabeça aqui está fraca. Ok. Então a Olga pergunta o seguinte: aproveitando sua fala dos exilados de Capela, sabemos que muitos ainda se encontram aqui na Terra. Sim. Tem a possibilidade de haver um novo exílio? Gente, esse negócio de exílio é um perigo, viu? Porque o que acontece? Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Vós, os discípulos, que aqui está cheio, aqui tem o quê? 24 discípulos aqui atrás do Evangelho, né? Vocês são os ramos. Toda vara que está em mim
que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda. Vós, aliás, já estáis limpo por tudo aquilo que eu vos tenho dito. Jesus diz isso para os discípulos. Mas a vara que está em mim, que não dá fruto, o Pai atira. Não é atira de quebrar de Jesus, é atira longe. Isso pode representar exílio. A gente talvez vai chegar naquele mundo lá de provas e expiações ainda para onde vamos exilados, nós vamos lá chegar falando do Messias, igual o judeu chegou aqui falando do Messias. Né? Nossa, ele vai vir, ele é gente boa, prepara que ele vai restaurar as coisas. Então, é aquele que já conhecia o mestre, que por algum motivo não se envolveu com ele através das ações. Vou pegar mais um exemplo de exílio que tem a ver conosco. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e os santos anjos com ele vai se assentar no trono da sua glória, e ele vai, é um trono, é de rei, tá? Ele vai apartar os homens uns dos outros, como um pastor separa os bodes das ovelhas. Ele vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Ele vai virar para as ovelhas e vai dizer assim: vinde a mim, benditos de meu Pai, tomai por herança um reino que está preparado desde a formação do mundo. Quando Jesus forma o mundo, ele forma já com um reino preparado para receber as ovelhas. Vinde a mim, benditos de meu Pai, tomai por herança. Quem tem direito à herança, família, é filho. Não é? Filho, tomai por herança. Porque eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava preso ou doente, você foi me ver. Aliás, eu era estrangeiro e você me recebeu. Quem tem fome hoje, gente, às vezes está no quarto do lado aí, ó. Quem está doente, precisando de visita, malha 5 vezes por semana, e para você chegar nele, é só você atravessar o corredor, bater lá com carinho e falar: meu filho, eu preciso falar com você. Ele é estrangeiro, ele não entende o que você entende, ele não sabe a sua língua. Ele precisa de visita. A ovelha que traz a característica apaziguadora, ela tem que começar a fazer espiritualmente essas ações. Pois bem, nós estamos falando de exílio, né? Para que a gente não perca o foco aqui, faltam 3 minutos, acho que vai dar tempo. Já os bodes, ele vai ouvir o apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. O apartai-vos é exílio. Porque se o reino vai ser dominado pelas ovelhas ali, ou contemplado por elas, por um reino que está preparado desde a formação do mundo, o bode não. Apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Pasmem, amigos, ele vai ser exilado, não tem na citação da parábola de Jesus, a lei manda não matar e você matou. A lei manda não roubar e você roubou. A lei manda não cometer adultério e você cometeu. Olha por que ele está sendo exilado. Apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade, porque eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu era estrangeiro, você não me recebeu. Eu tive doente, preso, você não foi me ver. São ações no bem que a gente está deixando de fazer. E isso tem comprometimento. A doutrina explica isso. O bem que deixamos de fazer, que gera mal, é compromisso nosso. Talvez a gente vai junto com aquele que fez o mal lá para aquele mundo novo que a gente precisa de um processo educacional. Tudo bem. Quando você, para finalizar, Wagner, se a gente passar 2 minutos, você briga com a gente? Não, fica à vontade. O pessoal está aqui já falando que 1 hora de palestra foi pouco. Temos que te convidar de novo. Vai ser uma alegria voltar. Prometo que vai ser uma alegria. Quando a gente vai na genealogia de Jesus, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, nós vamos ter uma citação que fala de uma preparação de 42 gerações lá. Eu não vou entrar em detalhe aqui, só em alguns, porque no versículo 17 vai falar de sorte que de Abraão, que é o pai da fé, ao Abraão, a Davi, que é o rei Davi, são 14 gerações. Do rei Davi, a deportação para a Babilônia, o povo estava cativo, né? Mais 14 gerações. Da deportação da Babilônia ao Cristo,
que é o nosso objetivo. Cristo significa ungido. Ungido eram os reis para governar, não é? O Filho de Deus vivo, o Filho do homem, que tem a ver conosco, homens comuns, é aquele filho que vai surgir em nós. Da deportação da Babilônia ao Cristo, mais 14 gerações. São 42 gerações. Não está escrito 42 lá, não. É só você somar. 42. Os ciclos no Evangelho, como na vida, podem ser definidos pelo número 7. Não é? 7 dias da semana. O sábado, o sabate, o 7º dia, que é o dia do descanso, onde Jesus fala, eu trabalho e meu Pai ainda hoje o faz. Trabalhar no sábado, no dia do descanso, é fazer o que você quer com prazer. Jesus fazia tudo com prazer. Será que eu estou fazendo as coisas que eu estou sendo convidado com prazer ou com sacrifício? O noivo é estar em festa com ele. Você já viu alguém na festa com o noivo jejuar? Esse é o sabate, é estar na alegria. Nós estamos aqui com alegria de estarmos reunidos. Então, o Cristo é o 7º, ele é o sabate. Ele é o momento finalista. Nós temos que aceitar esse Cristo com os seus valores. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Olhar os lírios do campo como eles crescem. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio daqueles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vai vestir muito mais a vós, homens de pouca fé? Olha a sua vestimenta, maravilha que Deus te deu para atuar, para ouvir mais o próximo, para ver com os olhos da fé, para participar. Isso é que nós temos que começar a perceber. Aceitar o Cristo é aceitar os seus valores. É aceitar tudo de bom que ele veio trazer. Só que lá em Capela aconteceu isso. Gerações e gerações. Aparece o Cristo. Não aceito, não. Ficou no 6. Porque 42 dividido por 7 dá o número 6. Não é? Se eu aceito Cristo, eu entro nesse momento finalístico evolutivo tão necessário para nós. Então, quando eu sou exilado de Capela para cá, eu venho representando esses 6. Não o 7. Perceberam? Vivo aqui no planeta, ouço tudo de novo, vejo essas gerações todas, o convite para aceitar o Cristo, trago o evangelho de cor e salteado, mas não dou frutos e nem vivencio com esse mestre. Eu perco novamente o chamado paraíso, ou o mundo que está preparado desde a formação do mundo, porque fiquei no 6. Não me envolvi com o noivo no 7º. 666. No próximo, mesma coisa. 666. Você já ouviu falar nesse número? É o número da besta. Somos nós, homens, que ainda nos comportamos de forma animalizada. Se você for desenhar o desenho da besta aí, é um homem com chifre, com garra, aonde impera ainda aspectos que nos trouxeram até aqui, mas serviram de base, mas não podem mais dominar, não é? O Cristo significa ungido nos reis para governar. Nós temos que começar a governar e não mais sermos governados. Vocês vão encontrar isso, para quem estiver anotando, capítulo 1 do Apocalipse, versículo 6. Esse mestre Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Família, Deus e Pai são a mesma pessoa. Mas Jesus nos faz reis, conhecimento, e sacerdotes no coração. Deus, reis para Deus e sacerdotes para o Pai. Você está sendo desenvolvido em 2 grandes asas de conhecimento e sentimento. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Não vamos deixar de abraçar esse Cristo agora. Vamos nos envolver com esse descanso, com esse 7º dia, porque aí não haverá certamente o exílio. Beleza? Nós temos que encerrar. Quando a porta abre ali, a chance de entrar um tanto de menina é grande, viu, gente? Que é uma meninada danada.
Às vezes eu amarro uns na corrente aqui, mas tem hora que a live, ó. Ô, Toninho, só para quem falou aí, nós vamos ter você conosco esse ano mais 2 vezes, né? Que foi a sua disponibilidade, então a gente está dando a boa notícia para o pessoal. Acredito que uma boa fonte de referência para o estudo do Evangelho Miudinho que você Se é o Luz Imperecível, é uma boa fonte de referência. Sim. Tem alguma outra fonte aí para o pessoal que quer estudar mais o Evangelho? No site da União Espírita Mineira, você vai ter algumas apostilas, são 3, aonde na época de desenvolver o estudo minucioso para estimular, eles geraram essas apostilas e elas estão lá para poder servir de base, né? Que mais? No site da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, já existe lá uma área do estudo minucioso do Evangelho. É a área do Evangelho na Aliança Municipal de Belo Horizonte. Quando você vai nessa área, você vê bastante coisa interessante. Tem livros sugeridos, tem um aplicativo que chama Aplicativo Boa Nova. Vocês conhecem? Alguém conhece o Boa Nova? Conhece? Esse Boa Nova é um aplicativo para o estudo minucioso do Evangelho. Ele é bem interessante, porque ele te dá versículo por versículo e todo o material de estudo em torno daquele versículo. Se o Luz Imperecível comenta, se Emmanuel comenta aquela lição, é bem interessante. Chama Boa Nova App. É bem legal para poder estudar. Tá? Lá no site da Aliança, você vai ter inúmeras oficinas do Evangelho que foram geradas na União Espírita Mineira. Oficinas de 1 hora, 2 horas, com a Magda Abreu. A gente também teve a oportunidade de participar à época. Vendo essas oficinas, a sua mente vai devagarinho abrindo. E estudar os comentários de Emmanuel, viu, família? Porque Emmanuel, em cima de um versículo, ele tira muita coisa legal. Isso vai fazendo com que a nossa mente vá abrindo. Tá bom? Beleza? Muito obrigada. Devolver a palavra para o Wagner. Obrigado então, a você, Cris. Toninho, nós te agradecemos muito, né? Realmente nós bebemos aqui as suas palavras, né? E com certeza estamos todos aqui ansiosos pelo seu retorno. Boa notícia que a Cristina já nos trouxe, né? E nós vamos então partir agora para o encerramento. Vamos pedir ao seu Mendes para fazer para nós aquela música tradicional, né? Que nós temos costume, antes da prece final, o senhor Mendes faz para nós aí mais uma música harmonizativa. Maravilha, maravilha, o senhor Mendes está aí. Ok, vamos lá. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigado, seu Mendes, por mais uma música. E vamos, então, antes da prece final, só lembrar, nós encaminhamos no grupo Palestra Online, né, pelo qual vocês recebem o link, aquele cartazinho da evangelização infantil, junto com pré-mocidade e mocidade. Lá, então, tem todos os dados para quem quiser e puder participar das nossas lives também, né, para
a infância, a pré-mocidade e a mocidade. Vamos, então, fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Mestre Jesus, mais uma vez, por este encontro maravilhoso que aqui tivemos, por essas palavras que nos foram trazidas pelo irmão Toninho, que essas mensagens possam nos interiorizar, que nós possamos abrir nossos corações e nossas mentes, interiorizando essas mensagens, buscando entendê-las, buscando vivenciá-las, para que assim nós possamos ser o próprio exemplo delas, perante aqueles que nos estão mais próximos, contribuindo assim para a melhoria do nosso planeta, uma era da regeneração. Assim seja. Boa noite a todos, agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, lembrando que agora estaremos novamente na segunda-feira, esse mesmo horário de 20 às 21. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Com Deus.